Podemos? Não, calma. O que acontece aí? Já tem um tempo aqui. De 1 minuto. Ah, para começar? É. Você me fala quando falta 5. Ok, olá amigos internautas, leitores do Jornal Diário de Suzano. Estamos entrando aqui com 10 minutinhos de atraso, a internet, sempre internet, né? Mas vamos que vamos firmes nessa. Bom, sejam bem-vindos e também os nossos parceiros da APOEF, né? A família APOEF está em peso aí nos assistindo. A APOEF, que é a Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores em Finanças. Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para esse segundo programa que nós estamos falando sério sobre suas finanças. Bom, e o papo hoje é muito sério. Nós vamos falar sobre aposentadoria, aquela famosa renda passiva. E aí, se você já é aposentado, fique também até o final, porque tem muita novidade, muita coisa que você precisa saber. Bom, você pode participar enviando sua pergunta aqui no Facebook, ou também pelo canal do WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, no número 4745-6900, vou repetir, 4745-6900. E também vou lembrar que essa entrevista ela fica gravada no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e também no GVT do Instagram. Bom, olha só, o Diário ele realmente abriu as portas para vários canais por essa oportunidade. A gente quer agradecer muito o Diário por esse apoio à educação financeira, tá certo? Bom, vamos lá, né? Vamos começar o programa. E hoje nós trouxemos aqui para falar desse assunto importante para todos nós, o professor Cassiano de Macedo, né? Que é um perito no assunto, que vai nos dar muitas dicas. Professor, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a você, agradeço também a direção desse jornal tão importante que é o Diário de Suzano, porque eu fico muito contente quando um meio de comunicação tem essa preocupação também de ajudar as pessoas, formar as pessoas, né? Então, para mim, o maior importante do meio de comunicação é esse. Então, parabéns à direção, parabéns também à nossa APOEF. Sim. E obrigado a você, o Cleito, pelo convite. Eu não sou tão expert assim, mas eu tenho uma contribuição que eu posso dar para isso. E também um abraço a todos os internautas aí que estão nos assistindo agora e depois. Bom, eu convidei aqui o nosso já conhecido da casa, o Cleito Schnepper, que é o diretor de expansão da APOEF. Cleito, obrigada aí pelo apoio, vai me ajudar a conduzir essa entrevista. Bem-vindo, tá tudo bem? Que honra estar com você aqui, que bom estar novamente, segundo programa, levando a educação financeira, que é o principal, com vários colegas nossos da educação financeira nos assistindo pelo Jornal Diário de Suzano, pela Nortear, pela Odete. Então, assim, é uma honra estar com você aqui. E é uma honra, Odete, estar apresentando o amigo de hoje. Ele é meu amigo há quase 20 anos. Bacana. Então, é isso que eu ia falar. Se você, por favor, apresenta o professor Cassiano, um amigo de 20 anos, é um amigo, inclusive foi o professor Cassiano que me apresentou para vocês, né? Então, nós temos aí esse vínculo, nós três somos da APOEF. E, por favor, então, Cleito. Professor Cassiano Alves de Macedo, ele é natural de Mogi, ele é professor aposentado de História, né? Ele é voluntário na Prefeitura de São Paulo, ele faz um curso, Odete, fabuloso, ensinando as pessoas a se prepararem para a aposentadoria. É um curso que eu acompanhei muito tempo. Ele é radialista. Para eu e você, a gente está penando aqui, mas o homem sabe tudo de rádio, sabe tudo de comunicação. Eu conheci ele foi conselheiro do Cicobi. Do Cicobi, bacana. E lá, quando eu comecei a fazer educação financeira, ele foi um dos que mais me incentivaram. 20 anos depois eu vim para a APOEF, chamei o professor Cassiano de Macedo e ele falou o seguinte: olha, eu vou, mas lá em Suzano tem uma moça, que é uma jovem lá, Odete Reis, que você poderia convidar para a equipe, né? E hoje a gente está com você, professor. Muito obrigado pela sua gentileza.
Você tem nos ajudado muito, ele é conselheiro da APOEF, tem nos ajudado muito nas decisões lá da associação, tem participado de vários debates na associação sobre aposentadoria. Muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu agradeço ao convite. É legal. Bom, a gente vai começar aqui, eu vou começar com números, professor, porque Sim. olha, com números. Eu estava pesquisando e eu vi aqui, segundo a BIMA, né, sabemos que a BIMA, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, que 48% dos brasileiros, eles não se preocupam, eles acham que eles vão se aposentar com o INSS, que vai estar tudo certo. Isso mesmo. E o que o senhor me fala sobre isso, professor? Eu fiquei intrigado com esse número. Tenho razão? Sim, existem vários números, até outros, sobre alguns falam em 53% da revista Exame, de alguns anos anteriores. Abaixou, então, o número de pessoas que estão... Está havendo uma certa preocupação agora com a aposentadoria, né? Sim, Já sim. existe uma certa preocupação. Mas aí eu vou citar uma grande educadora financeira, foi a pessoa que me inspirou a entrar nessa área, que é a dona Márcia Dessen, que ela tem um livro escrito, tudo. Sim, ela é colunista da Folha. Da Folha, então. Excepcional, né? Excepcional. Foi através dela, a questão dos 10 anos atrás, que eu falei, então eu vou entrando nessa área que eu gostei muito, sim. eu dando na sala de aula algumas informações. Sim. E ela diz o seguinte, em um dos artigos dela, vocês já passaram por isso, dizer assim, quando era criança, o que você vai ser quando crescer? Fala para outra criança, o que você vai ser quando crescer? E a Márcia Dessen fala, tem um dos artigos dela, que a pessoa devia dizer assim, o que eu vou ser quando aposentar? Verdade. Então, acho até interessante essa coisa da Márcia, né? O que você vai ser quando aposentar? Então, muita gente precisa começar a se preocupar desde cedo até, entendeu, né? Sim. Desde cedo é importante começar a se preocupar o que vai ser a vida dele de aposentado. E uma das coisas que tem é a questão financeira, que tem que pensar na questão financeira. Então, o Cleiton citou aqui o curso de preparatório de aposentadoria da prefeitura. Lá tem vários professores que trabalham, alguns professores são da escola de educação da prefeitura. A prefeitura tem uma escola. Então, entre outras disciplinas que existem, se eu posso dizer assim, uma delas eu, modesta parte, faço um trabalho de 1h10, 1h30, falando sobre a importância de se preparar para a aposentadoria da parte financeira, que é fundamental. Sim. Então, isso você falou, esse dado seu, da Ambima, é mais recente, porque parece que a gente acompanha esses dados, mas esses dados agora começam a ter uma preocupação. Agora, se preocupar com a aposentadoria é uma coisa, e se preparar é outra. Verdade. O que a gente tem que destacar, né, Odete, pensando nesse dado da Ambima, é que a preocupação ela teve realmente uma melhora, porque hoje tem mais informações falando sobre a aposentadoria. Sim. Mas mesmo assim, o brasileiro, comparado com outros países, ele é muito distante de uma verdadeira preparação para a aposentadoria. Nós, como educadores financeiros, participamos de alguns estudos e palestras, a gente tem percebido que não é uma preocupação principal. Eu trabalhei muito tempo com um público jovem e a gente falava, poxa, faça uma previdência e tudo mais. Ah, não, vou curtir, vou pensar nisso. E infelizmente não é uma prioridade. A revista Exame tem de 2015, até uso nas minhas palestras da prefeitura, diz o seguinte, que 53% dos brasileiros, quando estão próximos da aposentadoria, ainda não se preocuparam em se organizar financeiramente e de poupar. É muito grande, né? E o Brasil e a Turquia, nessa revista Exame de 2015, fala que são os dois países que as pessoas menos se preocupam. Quer dizer, está chegando aí na hora e a pessoa ainda não se preocupa. Teve a vida toda para pensar, para se organizar, pensar não, para ter ação em relação a isso, e isso não é feito, né? Aposentado, eu digo como aposentado que eu sou, os gastos são maiores. São maiores. Nós vamos falar sobre esse ponto então, aí dos gastos também. É importante falar sobre isso. Ô Cleito, tem uma lei aí, né? Não sei se o professor sabe. Existe uma lei, né, professor? Que as empresas têm que preparar as pessoas para a aposentadoria, né? Na verdade, é o Estatuto do Idoso de 2003, ele 2003, estabelece... 2003, Estatuto legal. do Idoso de 2003. Entendi. Ele estabelece no artigo 28 que caberá ao poder público organizar, estimular, incentivar orientações para que a pessoa, um ano antes da aposentadoria, ela esteja preparada para se aposentar. Entendi. Algumas empresas, eu já li livro disso, isso uns 20 anos atrás, algumas empresas grandes, o chamado CO, eles são orientados para se aposentar, como se aposentar, que chega uma base, um momento que eles não podem mais ficar por alguns motivos, sei lá, né? Sim. Mas essas empresas, algumas delas se preocupam com isso.
mas não são todas as empresas que se preocupam com isso. Então é importante que esse artigo 28 do Estatuto do Idoso prevê isso aí. O poder público deve orientar, estimular esse preparo para a aposentadoria um ano antes. E a prefeitura faz isso, algumas empresas começam a fazer isso agora também. Entendeu? Entendi. Uma coisa, o aposentado, né, ele tem um gasto bastante alto, o senhor começou a falar sobre isso, um gasto bastante alto. Onde que ele concentra esses gastos, né? E quais são os cuidados que... Nós vamos falar sobre como você faz para se aposentar, mas vamos falar também bastante para o aposentado, porque o aposentado também é muito assediado, tá? E aqui eu vou, esses gastos se concentram mais em quê? O senhor acabou de falar, aposentado, eu também sou aposentada, continuo trabalhando como o senhor, fala pra gente sobre isso, professor. Olha, tem uma pesquisa de uma consultoria chamada Mercê, não me lembro agora os dados, não estou com dados aqui na cabeça, mas mais detalhes, né? Mas ela diz que quem tem uma faixa salarial entre 2, 3, 5 salários mínimos, gasta por volta de 51% em habitação e alimentação. 50 e quanto? 51%. Isso para as pessoas que estão entre 1, 2 e 5 salários mínimos, tá? Ele gasta 50% entre habitação e alimentação. E 40% em saúde. Se você vê, talvez 6% entre a educação, entendeu? Porque muita gente que aposenta gosta de estudar, também ler, política. É necessário, né? Necessário, eu não paro até agora também com essas coisas, né? Mas veja bem, essa habitação e alimentação é grande porque o aposentado fica um pouco mais em casa e a pessoa gasta um pouco mais, talvez, de luz, essa coisa toda, né? Normal, como aconteceu agora com a pandemia, o aumento de luz, essa coisa toda, né? E a alimentação, que a pessoa procura ter melhor qualidade também, então gasta mais. E a saúde, nós sabemos que os preços dos remédios também são altos, muitas vezes, né? Muitas vezes você consegue certos remédios nos postos de saúde, mas nem sempre tem disponível, assim por diante, né? Eu, particularmente, eu sou um velho, como disse minha mulher, eu sou um velho que quer se alimentar tão bem, assim, com toda possibilidade, né? Eu tomo vitamina, por exemplo. Tá certo, tá certo. Porque dizem que perde vitamina, então eu tomo vitamina. Tá, e faço academia também, então também gasta dinheiro, porque faz parte da saúde. Né? Na verdade, é tudo mais caro, né? É mais caro, eu acho assim, consultas. Eu tenho 2 pessoas idosas na minha família que nós acompanhamos, a sogra de 98, minha mãe 85. E realmente os gastos são muito altos. Se você não se prepara, quando você chega nesse ponto, você tem que ter alguém para cuidar, alguém para manter, porque você receber R$1.000 não paga nem as contas. Não paga. Não paga nem as contas de alimentação e nem remédio, paga pouco. E o que eu vejo também, muitos aposentados que chegam nessa parte pagando aluguel, aí complica mais ainda, né? Complica mais. Eu tenho gente da minha família que está naquelas casas de saúde por questões que não pode ficar em casa, Aí, por causa de sobrado, são 4 salários mínimos. São 4 salários, é a média, é isso mesmo, é verdade. E lembrando bem, as pessoas que têm família, que querem deixar a família bem, é importante, né? Não estou fazendo propaganda aqui, se puder fazer até o seguro de vida ajuda nessa hora, porque agora com a nova mudança da Previdência, a minha esposa, por exemplo, no caso do meu falecimento, ela vai receber 50% apenas, entendeu? Então é importante se programar, pensar na família desse ponto de vista, pensar na aposentadoria, né? E não pensar na morte, pensar na vida, porque eu penso que a aposentadoria é importante, que é uma nova fase da vida, né? Ah, é velho e tal, né? O Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 anos de idade. Então não tem essa questão de idade. Pegando esse gancho que o senhor está falando, né? A gente tem uma parceria com a educadora financeira Gilmara, e ela falou recentemente aí numa palestra dela, que educação financeira da aposentadoria tem que começar desde cedo. Sim, e muitas vezes a gente se equivoca pensando em começar a pensar no assunto só depois de adulto. Sim. Isso é um grande equívoco. Em locais mais assim, que tem uma educação financeira mais atuante, a preparação para a educação financeira já começa para as crianças desde os 6 anos. Sim. Então isso a gente precisa levar como informação. Sim. Agora, professor, tire uma dúvida para mim. A gente está falando que tem que começar desde cedo, fazer uma aposentadoria, que é um assunto importante, mas o que é preciso para fazer dentro toda a sua experiência para a gente se aposentar bem? E o que é se aposentar bem, né? Que tem algumas coisas que as pessoas falam que às vezes é um pouco mais mito do que realidade. Né? Quais são os mitos, né? Mas, na verdade, você falou coisa que tem a resposta, né? Na minha opinião, a minha concepção, para se aposentar bem, é fundamental ter educação financeira, entendeu? Perfeito. Porque se você não tem educação financeira, aquilo é só na música. Deixa a vida me levar, a vida eu, né? Isso é na música, né? Mas a gente tem que ter a condução dessas coisas. Então, a educação financeira é isso. Eu acho que ela
propicia instrumentos para você. A Odete diz muito legal no livro dela, logo no início, acho que no prefácio até, que a educação financeira é importante, porque eu já vi umas pessoas falando no YouTube aí, né, não querendo falar mal das pessoas, que você vai ficar R$1 milhão, você vai ficar rico e tal. Né? A Odete fala para ter aquela segurança, né, para você ter, eu falo isso, né, para ter uma segurança financeira quando a pessoa precisar na vida, ter uma segurança financeira. Né? E eu gosto do livro da Odete porque não fica aquela coisa, que eu vou ficar rico, que eu vou fazer, ter R$1 milhão e tal, né? Educação financeira não é para ficar milionário, não. Pode até ficar, mas... Na verdade, o que eu falo, as pessoas perguntam, como que eu faço para eu ganhar, para eu juntar R$1 milhão, para eu ganhar R$1 milhão? Eu acho que tem que começar um pouco. Né? As pessoas pensam lá no milhão, mas não guardam R$100 por mês, né, professor? É um ditado popular. Quem não dá valor para um tostão, nunca terá R$1 milhão. Nunca terá. O que a gente precisa pensar é o seguinte, eu viajo no interior do Brasil, eu vou visitar meus parentes na Bahia, e assim, eles não são ricos, eles são aposentados. E aí a gente vai na casa deles, uma casa bonitinha, tudo... boa alimentação e tudo mais, e se aposentaram, na minha opinião, eles se aposentaram bem. Não são ricos, mas se aposentaram bem. Por que eles se aposentaram bem? Porque eles, quando trabalharam, se precaveram em fazer uma reserva. Eles, quando antes de se aposentar, começaram a pensar numa previdência. Eles começaram a ver um complemento. Uma outra coisa que é se aposentar bem, né, na minha opinião, hoje é uma guerra, fala que aposentado vem um monte de consignado. Nossa. E se aposentar bem é estar livre de consignados. Exatamente. Quem está vendo aqui agora o programa, bem claro. A gente tem que deixar claro, né, Odete? Sim, claro. Se está bem aposentado, está livre de um consignado. Mas olha só, mais uma contribuição. A gente teve a primeira contribuição da Gilmara, aqui da Grande São Paulo. Aí o professor Wilson, mando um abraço para vocês dois, ele é lá de Roraima, e ele fala o seguinte: Cleiton, saliente, junto com Odete e o professor Cassiano, o tão prejudicial são os consignados para os aposentados. Verdade. Olha, você aposenta, você recebe isso aí, não sou eu, diz os jornais, a gente acompanha os jornais, que a pessoa aposenta hoje, né, hoje é quinta-feira, segunda-feira já começa a receber os telefonemas já, para poder pegar consignado. Sim, é o dia todo com telefonema, é um assédio, eu acho que até um assédio moral, na minha opinião, que deveria, é um assédio moral. Eu sou aposentada, eu não, é incrível, às vezes eu até atendo ao telefone, eu até atendo e dou atenção para eu saber o que eles estão fazendo. Aí eu pergunto as taxas, pergunto quanto, eles me dão tanto dinheiro, para nossa... E assim, e aí a taxa é baixinha, a taxa é 2. Quando você faz o cálculo financeiro, é o dobro daquilo. É o custo efetivo total, né? É o custo efetivo total. Então, eu acho que assim, aí, o senhor falou uma coisa certa, né? Ter educação financeira, você torna um aposentado muito mais valores, para entender muito mais a situação dele. Tem uma pessoa aqui falando, a Gilmara Gonçalves está me falando aqui, inclusive a Gilmara Gonçalves que participou aqui com a pergunta, né? Depois você vai comentar. Ela está falando que o seguro de vida, para fazer o seguro é tão importante que ele ajuda a pagar o inventário. Eu conheço muita gente que perdeu alguém e não consegue pagar o inventário. Fica o inventário custa caro, né? Então o seguro de vida ajuda até a pagar o inventário. Gostei, Gilmara. Obrigada aí pela sua contribuição, Gilmara. O importante os produtos bancários, a gente não está aqui para fazer propaganda dos bancos. A gente sabe que os produtos bancários também é uma coisa que o aposentado tem que tomar muito cuidado, né? Durante um certo período da minha vida, eu fui pato, entendeu, né? Eu fui um pato de educação financeira, um pato, entendeu? Tem que falar direito, professor, senão a pessoa entende errado. Aí eu estou preocupada. A gente vai ser censurado aqui. É pato, pessoal, pato. Eu fui conhecer a educação financeira, vou ser bem claro para vocês, na faixa dos 40 anos de idade só, entendeu? Porque eu fui um desastre. Dizem que aprende pelo conhecimento ou pela dor, né? Para mim foi pela dor mesmo, entendeu, né? E eu, durante muito tempo, o aposentado precisa tomar muito cuidado dos produtos bancários. Eu não sou também daqueles que ficam no educador financeiro só descendo a linha nos bancos, mas tem que ser crítico aos bancos. É o famoso título de capitalização. É entendeu, verdade. Né? Esse dia eu estava num certo banco X, um senhor de idade conversando comigo, agora eu vou ficar rico e tal. Conversando comigo, o senhor educado, eu comprei 5 títulos de capitalização. Ai, que judiação. Gente, viu, né? PIC
PIC, Pé Quente, Orocap, são títulos de capitalização, não são investimentos, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Camila Moraes, olá Camila, obrigada pela participação. Foi a Camila que falou primeiro do seguro, obrigada pela participação. Então, e a Gilmara confirmou. Obrigada, Camila, obrigada às duas. Só me permite, então, queria produtos bancários, então, eu acabei antecipando as coisas. O seguro eu acho fundamental, principalmente quando é pessoa muito jovem, né? Cassiano, quando a pessoa é jovem, é bom ter um seguro, porque é isso que você falou que acontece, porque a moça falou, pode ajudar a pagar inventário. Assim, a Camila Moraes. Depois, se a pessoa consegue, ao longo da vida, ter um patrimônio bom, talvez até ele possa ficar livre do seguro. Pode ser, entendeu? Eu acho que pode. Tem bastante bens, tudo para deixar para as pessoas, né? Mas o seguro de vida é uma coisa que eu não abri mão da minha vida, entendeu? É muito importante. Seguro de vida, seguro de casa são fundamentais. Uma coisa que eu vou comentar, tá, Cleiton? Eu vou passar já para você a próxima pergunta, mas assim, as pessoas fazem seguro da casa, fazem seguro do carro, né? E as pessoas não fazem seguro de vida. Eu não entendo por quê. Então, o carro, tudo bem, está segurado. A casa, então, lá os bens, né? E o seguro da vida, né? Principalmente quando a pessoa tem dependentes. Então, criança pequena... Não, se você não tem dependentes, ok. Mas se você tem dependentes, ter um bom seguro, né? Eu acho bem interessante. E não é tão caro, né? O que a gente tem que ver é que, às vezes, algumas pessoas, alguns cidadãos brasileiros, a gente vive, como eu falei para você outro dia, como se a gente tivesse um contrato de letras pequenas, que a gente vai viver bem sempre, nunca a gente vai ficar doente, e que em determinado momento eu vou ajudar meus filhos, e que quando eu acabar no final da vida eu vou estar junto com meus filhos. E a gente não fez esse acordo, a gente não fez esse planejamento. No primeiro programa que o Grinaldo teve aqui, professor, eu falei uma coisa, que se há algo certo, é a morte. E assim, nós não nos preparamos para esse episódio tão triste. E nós não preparamos a nossa família para assumir as responsabilidades. Odete, se você me permite, o professor Cassiano sabe disso, nós trabalhamos muito tempo no serviço público municipal. Sim. E eu cansei de ver Guarda Civil Metropolitano da Grande São Paulo ser enterrado através de uma vaquinha. E me fala, pensou na aposentadoria? Pensou na família? Deixou alguma coisa? Então, assim, não se preparou para nada. Então, assim, por isso que é importante a gente estar vindo aqui e falar, educação financeira transforma, educação financeira é do primeiro dia da vida, a Gilmara fala isso aqui, do primeiro dia de vida a gente já tem que pensar na aposentadoria. E até depois fica mais complicado as coisas. Eu acho que é importante dizer também, né, que o jovem, eu trabalho muito com o jovem, ele não precisa sacrificar o presente dele, mas como ela falou aqui, grande educadora financeira Odete, nossa amiga, com pouquinho, né? Sim. Eu sempre falo nas minhas palestras na Igreja Católica, eu participei da Pastoral da Família há muitos anos, com a minha esposa, eu falava, comece com desde que seja R$5 para você acostumar a pessoa. Mas para você acostumar, meu filho, você tem que. Eu acho que é que nem fazer exercício, na minha opinião. Sim. Guardar dinheiro é que nem fazer exercício, entendeu? Você vai todo dia na academia, faz aquela coisa toda lá, então põe R$5. Melhorou, põe 10, põe 100, entendeu? Mas tem que começar. Como diz um ditado político, né? Preciso dar o primeiro passo para você fazer a grande marcha. Eu falo muito para os jovens, principalmente os jovens, né? Que eles não sabem o poder que eles têm na mão. Porque eles têm o tempo. O tempo, né? Coisa mais preciosa. Quanto mais cedo você começa, você tem o tempo, aí você tem o quê? Aquele fantástico que eu acho que é assim... Eu acho que é a revolução do século aí, que é os juros compostos. Sim. A favor, aí você tem os juros compostos, o tempo. E se você tem educação financeira e você consegue pegar esse dinheiro e aplicar de uma forma correta, de uma forma que realmente o dinheiro para trabalhar para você, então eu acho que é a tríade aí do sucesso, o tríade do sucesso financeiro, e lá realmente de formar uma renda passiva lá na frente. O jovem não gosta da palavra aposentadoria, né? Ele não gosta da aposentadoria, ele fala, tá longe. Mas eu falo em renda passiva que ele gosta mais, a renda passiva é aquela renda que vai te dar aí todos o seu recurso para você viver tranquilamente. E o que eu falo, né? A aposentadoria, quando você bem feito, ela te dá liberdade, né, Cleiton? Liberdade. Liberdade de escolhas, né? Eu trabalho se eu quiser, se eu vou montar uma barraquinha na praia ou eu quero continuar trabalhando. Então você tem liberdade de escolha. Que coisa mais importante do que ter liberdade de escolhas? Olha, gente, é super sério, né? Então... Sim, é muito sério o assunto aposentadoria. O professor que deu aula, ele sabe disso. Os alunos deles falavam para ele comenta pra gente que
que não é um assunto, não era uma prioridade. Nunca vou aposentar. Mas nunca vou aposentar, vou curtir, vou gastar meu dinheiro, e a gente não para. Eu trabalhei muito tempo fazendo consultoria em empresas. Eu vi uma vez um senhor que falou assim que o maior arrependimento dele não foi, ele ensinou o filho que deveria trabalhar, mas não ensinou o filho dele a manusear, a lidar com dinheiro. Por quê? Em 3 meses de trabalho, ele já estava negativado. O filho? O filho. Então. E aí já começa, quando ele já é negativado, não tem uma informação sobre a aposentadoria. E assim, muitas vezes a aposentadoria não é um assunto que está sendo tão levado a sério. E assim, a gente tem que trazer esse debate. Tem produtos bons aí no mercado. Tem produtos para complementar a sua aposentadoria que são bons. Eu trabalhei comercialmente com alguns produtos que ajudavam muitas pessoas. Só que a pessoa muitas vezes, ao invés de fazer um produto pensando na aposentadoria, ela vai direto num tal do empréstimo. pensando em soluções de curto prazo. Sim. O Fernando Ribeiro, que ele é o diretor, né, de finanças da Apoef, ele está dizendo assim, ó, o grande desafio que a população deve enfrentar de forma correta é a preparação para o futuro. E eu concordo. E tem aquela frase que melhor do que você preparar o futuro dos seus filhos, prepare os seus filhos para o futuro, com a educação financeira. Prepare o seu filho para o futuro, não prepare o futuro para o seu filho. Entende? Está tudo mão beijada. Então, eu acho, Fernando, você está certo, obrigada pela participação. Estou com o Enoque Caló também aqui. O Enoque Caló é da Apoef também, da família Apoef. Nossa, está todo mundo em peso. Está todo mundo aqui, que bom. Diretor de ensino. A Apoef contribuindo, ele está me dizendo, contribuindo aqui no assunto finanças para os aposentados. É isso aí, Caló, nós estamos firme e forte. 2 aposentados aqui, nós estamos falando aí com carteirinha, né? Mas olha só, vamos pegar esse gancho aqui. A gente tem 2 aposentados aqui. E assim, super atuantes. É uma coisa também que a gente tem que pensar, assim, não é o fato que eu vou me aposentar que eu vou deixar de viver. E a gente tem, olha aqui o que exemplo, as contribuições, que vida, fazendo programa, radialista, fazendo palestras na prefeitura, a Odete também lançando um livro, tem mais fôlego que muito jovem, se brincar. E assim, é legal a gente falar isso pensando na Apoef, porque a Apoef sempre está trazendo um assunto educação financeira, o assunto aposentadoria, e trazendo o benefício que a experiência da melhor idade traz. Então, hoje o convívio, então hoje a Apoef tem promovido isso. Eu, junto com o professor, com a Odete, todos nós, trocando essa experiência. E todo mundo tem muito. E as grandes empresas, né, Odete, você sabe disso, elas estão muitas vezes recrutando pessoas experientes da melhor idade, porque esse pessoal sabe o segredo do tempo, né? Sim. Isso me alegra, porque isso me alegra. A gente tem visto, de fato, esse valor para a pessoa. E outra coisa, porque 50 anos no Brasil já é velho para o mercado de trabalho. E agora a gente vê o valor. Eu eu estive no Japão há pouco tempo, e lá se via muito aposentado trabalhando. Muita gente está aposentada trabalhando, e no Brasil não. Você também, outros países, né? E aqui realmente esse valor aí eu acho muito importante. Agora, Cleiton, não sei se você tem alguma coisa mais nesse assunto. Não, assim, eu queria ver com o professor, né? Ele já falou que é se aposentar bem, né? E eu queria ver com o professor uma informação que eu achei muito interessante. Qual é o valor ideal para a gente se aposentar? Tem valor ideal, professor? Tem um cálculo que a gente pode fazer aí, professor? Realmente eu desconheço, eu acho que depende de cada um, né? Porque tem um ditado que se diz na educação financeira, alguns criticam, que não é de quanto você ganha, é como você administra o valor, o que você tem, entendeu, né? Então, naturalmente, o salário mínimo é muito baixo no Brasil, o que você faz com o seu dinheiro. Você faz com o seu dinheiro, entendeu, né? Então, eu penso nessa questão, entendeu, né? Agora, a pessoa pode dizer, eu estou assistindo isso aí, eu ganho só 2 salários mínimos e tal, entendeu, né? Depende da maneira que administrar, é possível a pessoa, assim, entendeu? Sim. Então, isso depende muito da educação financeira também da pessoa, né? Agora, né? A nossa representante de Goiás, olha, isso que é legal, né, Odete? Tanto a gente, tanto consultor, ela fala o seguinte, professor, ela fala a mesma coisa que o senhor falou, não é o valor ideal, mas é você ter
um valor de alta liquidez. O que é alta liquidez? Um valor que você possa transformar ele em dinheiro rapidamente. Não dá para... Ela coloca aqui que não dá para correr riscos, né? E que tem que ter um capital disponível para cobrir as necessidades de emergência. Eu acho que é o colchão financeiro que é importante ter, Isso. né? Eu penso isso, né? Mas já aconteceu em minhas palestras da prefeitura, a pessoa falou assim, uma vez até um senhor bem humilde, mas eu ganho no meu salário um pouco mais de 2 salários mínimos e meio, eu estou aposentando daqui de 6 meses, não quero saber tal, né? E eu vou morrer assim, né? Esse é um dos mitos da aposentadoria. A pessoa pode fazer um colchão financeiro sim, porque eu pergunto muito nas palestras que eu fazia na prefeitura, e também a prefeitura está suspensa agora, né? E na igreja. O que você faz com o 13º? Desculpe algumas pessoas não gostar, mas a pessoa fala assim, eu fico dando presente para todo mundo, entendeu, né? Eu acho que o idoso já está na hora dele, não precisa estar dando 13º para guardar. Você está falando desse curso preparatório que o senhor dá esse curso preparatório? Na Prefeitura de São Paulo, esse curso preparatório, na verdade, eu sou uma das pessoas que participam desse curso, né? São 6 professores, né? Quero mandar um abraço para a Socorro, que eu sei que ela está aí nos ouvindo aí, ela está na internet também, a Socorro, ela é uma das coordenadoras desse curso da Prefeitura de São Paulo. O que você aborda nesse curso, Cassiano? Nesse curso, uma das coisas que aborda nesse curso é o planejamento para a aposentadoria. A Socorro faz muito bem isso aí. O que eu vou fazer? Planejamento para a aposentadoria. Uma das coisas que a Socorro faz é para a pessoa se planejar, o que vai fazer. Então ela fala do trabalho voluntário, para a pessoa saber fazer o trabalho voluntário. Não precisa ficar o dia todo trabalhando como se fosse o seu serviço. Pegue 2 ou 3 dias por semana, você faz um horário flexível para você poder aposentar, né? Porque muitas pessoas têm problema sério com a aposentadoria, sabe? As pessoas muitas vezes têm problema de ficar em casa demais, assistindo televisão. Hoje em dia, com Netflix, um monte de coisa, a pessoa acaba ficando ali o tempo todo, né? Vendo programa de TV, comprando produtos muitas vezes que não há necessidade, que tem canais especializados só em venda. Então, prepara a pessoa para que ela tenha uma aposentadoria de maneira útil, não ficar na casa sentado, assistindo televisão, comendo, bebendo, engordando, como se diz popularmente, né? E uma das coisas que tem lá também, vem os seus direitos de aposentado, o Estatuto do Idoso, está no curso, que chama-se Curso Preparatório para a Aposentadoria. E eu falo num dos dias do curso sobre a questão da educação financeira, a importância da educação financeira para o aposentado. Professor, e como que faz para participar desse curso? Esse curso é dado só para os funcionários da Prefeitura do município de São Paulo, ele que é um programa interno da Prefeitura de São Paulo, né? Como disse ali no artigo 28, diz que o poder público deverá promover, ajudar, cooperar, no sentido de que tem esse curso, né? Mas eu não sei realmente como é que o poder público age, porque toda lei precisa também de mais regulamentação, né? Tem o artigo 28, mas precisa das regulamentações, que é uma coisa que nem a Constituição de 88, tem coisa que não foi regulamentada até agora, que são questões básicas da política. Mestre, eu lembro num curso que eu assisti do senhor, o senhor falava no curso sobre algumas armadilhas, né? Perigos. E que perigos e armadilhas são esses? São muitas armadilhas, né? Uma nós já falamos que é do consignado, né? Consignado é uma. Porque o consignado, aconteceu já de uma pessoa falar para mim, que a pessoa fala assim, eu não preciso, mas pega, porque tá barato o juro. Exatamente. Isso não é armadilha. É uma armadilha, né? Outra que acontece muito, gente, é o boleto de uma entidade. O cara inventa uma entidade e fala que você está devendo um valor de R$23, R$24. É pouquinho, mas o cara manda para o Brasil todo aquilo, né? São 19, segundo o último censo, acho que 2010, que nós não temos censo mais, são 19 milhões aposentados pelo INSS no Brasil, entendeu, né? E desses 19 milhões, de cada 3, 2 ganham salário mínimo. E as pessoas recebem aqui, inclusive a minha mãezinha, que tem 89 anos de idade, recebeu uns 10 anos atrás um boleto. Eu estou dizendo que estou devendo essa entidade aqui para pagar, entendeu, né? Então tem que ter cuidado com fraudes também. Com fraude, né? Mas o cara inventa uma entidade e fala que você está devendo e você paga uma vez R$29, mas ele recebe do Brasil todo. Mas que mais armadilhas tem? Além do consignado, esse tipo de fraude? Existe muita... existe o que a gente chama no Estatuto de Idoso de violência contra o idoso. Abuso, na verdade a palavra é violência, mas é abuso contra idoso, né? Existe, hein? Existe, né? Esse abuso é bastante complicado. Olha, gente, é chato falar isso, né? Eu não acho nada errado de um pai ajudar um filho. Eu acho que até o pai tem que ajudar o filho, né? Determinados momentos, né? Momentos tem que ajudar, né? Agora precisa também saber dizer não para filho e para neto. Então acho que não é errado, porque nem agora essa Covid toda aí, entendeu? Você vai deixar seu filho abandonado, entendeu, né? Mas agora, esses abusos, muitas vezes, vêm de gente da própria família. Sim, é isso que a gente vê muito. Então, às vezes a própria família
sabe, eles não precisam e aproveitam do idoso, fazer o consignado para eles, depois não paga as parcelas. Só que está no Estatuto de Idoso. Tem muita, a gente vê casos assim, infelizmente. O Estatuto de Idoso, o artigo 102, se não for na memória, prevê pena de 1 a 4 anos de prisão para isso. No caso, é uma exploração do aposentado. Os bancos, Odete, os bancos, instituições financeiras e cooperativas de crédito, há 3 anos atrás, eles estavam sendo cobrados disso em relação a golpes. A golpes na família. Porque é o seguinte, vamos pensar friamente. O professor falou uma coisa interessante. Ajudar filho não é um pecado. Não é, gente. Mas pensa assim, o caboclo se arruinou na vida. Sujou o nomezinho dele. E aí fica muito cômodo ele chegar na mamãe dele, aposentada, que lutou com o papai dele, comprar tudo e usar o nome dele. Usar um nome que ele não teve condições de honrar. Sim. E eu vejo também, assim, em consultoria, em palestras, em empresas, tem aqueles jovens que eles ficam eternamente adolescentes. Então você pega lá um jovem de 30, 35 anos, ele está lá dependendo do pai e da mãe. Mas assim, ele pode trabalhar, ele pode fazer alguma coisa, mas ele está tão confortável ali. Então, às vezes, o idoso está sustentando, assim, literalmente, o jovem, né? O jovem de 30. Eu já tive casos, a pessoa chega e fala, o que eu faço, né? Então, eu tenho o estatuto do idoso aí. Você não fala memória, artigo 102. Na educação financeira tem 2 coisas que a gente tem certeza. O maior número, um dos grandes indicadores de endividamento são as separações. Quando o endividamento traz separação. Sim. E uma outra coisa, hoje a aposentadoria também tem uma outra coisa que também está acontecendo, um outro fenômeno. As pessoas se separam e voltam um bebezinho de 40, 45 anos para a casa do pai. Sim. É o bebê. E daí a mãe ainda fala, né? O meu bebê voltou. É verdade, é verdade. E outra coisa, nós somos pessoas longevas agora. Nós somos uma geração longeva, vamos viver aí. De vida. O que tem de pessoas com 100 anos, ótimo, maravilha, 100 anos, a turma que está chegando agora vai passar dos 100 anos. Vai. Então, o aposentado tem que entender que ele vai viver muito. Precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro. Eu tenho 65, mais 30 anos na minha conta, eu preciso de muita grana. E eu gosto de passear, eu gosto de viver bem, preciso de dinheiro. Então, eu como aposentada também, eu também preciso economizar bem, professor, com certeza. Não resta dúvida, precisa e não tem jeito. Aposentou, que vamos... se tem a plano de saúde ou não, você sabe como é que é tudo, as coisas sobem, precisa ter o dinheiro, viu, né? E existe também, foi bom falar nisso, que é bom falar a questão dos mitos da aposentadoria, né? Um dos mitos da aposentadoria, que eu ouvia falar muito quando eu estava na sala de aula, se aposentar, a gente estava arrebentada na sala de aula com quase 70 anos de idade, se eu aposentar, eu vou morrer, eu vou ficar doente e tudo e tal, entendeu, né? Então, existem essas coisas que as pessoas têm que repensar, né? Foi o que eu falei, a aposentadoria, quando você faz você faz essa carteira todo mês, pensando no futuro, a longo prazo, significa que você está comprando o quê? Está adquirindo o quê? Uma liberdade financeira para tomadas de decisões. Por exemplo, eu parei de trabalhar em empresas, eu tinha 53 anos. Então, ali eu decidi, eu tinha uma decisão, eu fiz uma reserva, né, A minha decisão é a seguinte, eu quero continuar trabalhando, não quero, o que eu quero fazer? Eu tenho essa liberdade, eu não quero fazer mais nada, eu vou morar na praia e vou ficar tranquila. Ótimo! Sim, cada um tem o seu projeto, né? Tem o seu projeto. Então, não, mas eu optei por continuar, porque eu falei, vou continuar, eu gosto muito dessa área, tá? Mas então eu pude optar. Então, essa liberdade que o jovem, quando pensa lá no futuro, o jovem não entende isso, essa liberdade que você vai adquirir. Isso pode chegar cedo. Eu vejo hoje pessoas, do outro lado, nós falamos do jovem que está lá tranquilão, morando com o pai, mas eu vejo pessoas com 40 que já são independentes financeiramente. Isso é muito bom. Já conheço pessoas. E jovens assim com 20 anos que já são independentes dos pais, que já se mantêm. Então é isso que é bacana, né? Então eu acho fantástico. Então, e é o pouquinho, né? É o pouco que você vai guardando, que é o pouco, que já falamos 1000 vezes, né? Que o dinheirinho vira um dinheirão. Um comentário que veio aqui pra gente, Odete, se você me permitir falar. Pode, fique à vontade. É lá da Dani Porto, da Daniele Porto, lá de Goiás, que é nossa representante. Um abraço para a Daniele do Porto. Ela fala assim, que uma boa estratégia de aposentadoria, eu achei muito legal isso, é quando você começa a investir desde cedo. Essa é uma a melhor estratégia. Fala, e ela reitera, Odete, o que você falou dos juros.
você ter o tempo como aliado. Tem o juro composto. E assim, quanto mais cedo, quanto mais aportes você conseguir fazer mensais, e isso vai ser muito benéfico. E assim, ela fala também que é momento de começar planejamento de aposentadoria. As pessoas precisam, as empresas precisam instruir os funcionários em relação a isso, as pessoas precisam se antenar e começar a fazer um planejamento. Achei muito legal a contribuição dela. Porque acho que a pessoa precisa ter consciência, quem trabalha nas empresas privadas, eu tenho limite para aposentadoria, né? Entendeu? Né? Então acho que é 5 salários mínimos, algo assim, entendeu? Então a pessoa vai receber ao máximo esse valor, nem todos vão receber. E para receber o máximo tem que ter, acho que mais agora, com a nova mudança da Previdência, deve ter quase 50 anos de contribuição, entendeu? Sim. Então a pessoa precisa, ela fazer a parte dela. Complementar, entendeu, né? A pessoa pode, na minha opinião, o pessoal pode comprar título. Eu, se eu tivesse hoje 20 anos, ia comprar tudo título para 2040, 2050, sei lá. Assim, ou previdência privada. A pessoa tem. Existe, como falou, existem muitas hoje possibilidades. Coisa que eu não tinha antigamente. Eu, nos anos 80, eu sempre tive um sonho. Apesar que eu era enrolado financeiramente, eu sempre tive um sonho de entrar na Bolsa de Valor, mas era tudo fechado, sabe? Hoje em dia tem muita oportunidade. Era tudo fechado, não tinha como, não tinha computador, não tinha nada, tinha que ir lá, aquelas coisas de uma corretora, era uma coisa complicadíssima. Hoje em dia está a democratização dessas coisas. Eu acho, professor, assim, eu gosto bastante do Tesouro Direto, tem o Tesouro IPCA+, eu acho que, me pergunta, mas onde que eu começo? Você pode começar com R$50, o Tesouro IPCA+, ele vai pagar o quê? Vai pagar uma taxa por ano para você, mais a inflação. O que é legal, porque o dinheiro, ele tem que cobrir a inflação. Sim. Então, é uma boa dica. A gente, para começar, né, essas oportunidades que não faltam. Nós estamos indo para o final da nossa... do nosso papo aqui, passa tão rápido, né? Tão rápido, né? Passa super rápido, né? E assim, e a POEF, ela se preocupa muito com essa questão, Cleito, o que ela está trazendo aí para nós? Eu vi, inclusive, algumas lives, que inclusive deve estar registradas, se você puder comentar, sobre o sucessório, o planejamento sucessório. Eu queria que você desse aí algumas informações para os nossos ouvintes aí. Hoje na nossa turma de 120 educadores financeiros, a gente tem mais ou menos 6 ou 7 que são especialistas em aposentadoria. Isso eu acho muito bacana. Porque eles têm compartilhado uma visão da necessidade de um planejamento, igual estão colocando aqui. Então a POEF tem apoiado os trabalhos. Lá na POEF, Odete, o pessoal tem muito grupos de discussão. E um grupo de discussão que foi que nós tivemos que dar uma urgência foi o de planejamento sucessório. Os cursos estão disponíveis no nosso site, o Fernando pode até falar, e também no YouTube, se ele tiver aí, puder nos ajudar. Manda aqui no Facebook. Nós tivemos 3 aulas, Odete e professor Cassiano, com o professor Sérgio Milhos, sim, do Rio Grande do Sul. Especialista, né? Um pesquisador, também melhor idade como vocês. Sim. Tivemos o Dr. Rafael Duarte, novo, mas preocupado com o assunto, e o Evandro. E eles trouxeram uma visão do planejamento sucessório, das questões de aposentadoria, das questões do que a gente vai deixar para a nossa família. Eles fizeram estudos que foram fantásticos. Inclusive, o que foi legal, Odete? Que esse estudo, esse treinamento que eles trouxeram, nós certificamos os educadores que participaram do curso. Eles receberam um certificado por essa atualização. Sim. Porque a ideia da POEF não só no tema aposentadoria, mas em outros também, é manter os educadores financeiros, né, Cassiano, sempre atualizados. Isso é muito bacana. Sim, o Fernando, ele colocou um link aqui no Facebook. Se vocês entrarem no link, vocês vão encontrar essas informações que nós estamos falando sobre planejamento sucessório. É muito importante, porque o brasileiro também tem essa coisa que não pode falar, né, morte, né, a gente tem essa coisa, não se fala de dinheiro, né, dinheiro é verdade, não se fala de dinheiro, temos que falar, temos que conversar, temos que realmente, é uma coisa que vai acontecer, nós temos que nos preparar. Saiu uma pesquisa na Isto antes de ontem, ela fala assim que o brasileiro é o segundo em evitar confronto de assuntos importantes. É o segundo? É o segundo. Será que é o primeiro? O primeiro é um outro país que agora não lembro, mas assim, é preocupante isso, porque assim, a gente evita
a gente evita discordar um do outro, a gente evita tratar de assuntos que são importantes, assuntos que dizem respeito à morte, as pessoas fogem. Mas foge do assunto, né? Só uma coisinha, Febraban, isso aqui pesquisa do dia 20 de julho agora. Rapidamente, só para a gente estar encerrando daqui a pouco. 64,7% dos brasileiros não têm segurança sobre o seu futuro financeiro. Isso é muito triste. 60 e quanto? 64,7%. Está no site da Febraban. E aí nós falamos muito aqui dos jovens começar com pouco. Se você, puxa vida, já estou com 50, não fiz nada, socorro, o que eu faço? Cedo ainda. Fica tranquilo, dá tempo. Economize e comece agora. O importante é começar, não é, Cleiton? É importante começar. Porque eu estou falando aqui, olha, o que eu faço, né? Estou com 50, né? É cedo ainda. Dá até 60, sempre dá tempo. Odete, uma vez um médico falou para meu pai, falecido pai, que enquanto a vida há esperança. Sim. A gente tem que pensar dessa maneira. Certo. Enquanto a vida, a gente tem esperança de mudar, de trazer benefícios. E isso que a educação financeira faz. Se você não teve a oportunidade durante a sua vida, tem agora. Isso é importante. Por isso que eu falo que é cedo, entendeu? Tem que ter agora, entendeu? Estou com 50, então nem agora, entendeu? Sim. A CNN trouxe uma matéria outro dia que falou que, por conta da pandemia, teve muitas mortes de aposentados, né? Sim, verdade. E o que aconteceu? Muitas famílias entraram num alto grau de endividamento porque a grande fonte de renda era esses aposentados. Exatamente. A grande... Inclusive eu vi, para complementar, que assim, aposentado que deixou animais e a família que ficou não tinha dinheiro para poder manter aqueles animais. Então, olha só, então, quantas famílias dependendo do aposentado, realmente isso tem que, isso é ruim, tem que diminuir. Agora, tem outra parte boa da pandemia, que as pessoas economizaram, né? Porque deixaram de ir em restaurantes, deixaram de viajar, economizaram. Então, se economizou, essa parte dessa economia não é agora marcar a viagem no final do ano, sair gastando, nada disso. É segurar um pouco e já começa a fazer o pé de meia aí. Olha a oportunidade. Fomos forçados a economizar? Economizamos, com certeza, muitas famílias. Está aí um gancho, uma oportunidade para pegar uma parte disso e já pensar no futuro, já fazer uma aplicação para o futuro. Outro dia eu vi uma entrevista do cantor Ney Matogrosso. Gente, aquele homem tem 80 anos. 80 anos. Você vai imaginar com ele num vigor, tudo. E ele fala, eu me preparei para a velhice. E ele falou assim, me preparei para a velhice para ser novo, para ter espírito de novo. Isso é legal. Então, assim, a educação financeira traz esse espírito. A pessoa não tem que se preparar para a aposentadoria para morrer. Ela tem que se preparar para a educação financeira para ter uma qualidade de vida, né, Odete? É uma nova etapa, né? A Gilmara Gonzalez está falando aqui pra gente que algumas pessoas começaram a gastar mais com as compras online. Verdade, ao mesmo tempo que muitas pessoas economizaram, Gilmara, muitas pessoas começaram a gastar mais com as compras online, porque não estavam acostumados e realmente explodiu, né? E é verdade. Então teve esse lado também. Compras online é muito fácil apertar o botão, né? Aquele eu preciso desse produto, eu tenho dinheiro para comprar, eu tenho que comprar agora, então tem que segurar. É verdade, bem lembrado. Hoje tem Mercado Livre, vários sites de compra e tudo mais, e a gente lembra, né, professor, que quando a gente atendia lá onde a gente trabalhava, que as pessoas falavam, eu estou preocupado com a parcela do carro, tudo, mas elas tinham que se preocupar com os parcelamentos pequenos que elas fizeram no Mercado Livre, no site da Americanas, e aí vai. Sim. Então isso... Porque como educador financeiro eu aprendi uma coisa, né? Sem querer ser o dono da verdade. O que mata a gente são os gastos pequenos, né? Exatamente. O grande você sabe, tem que pagar essa casa aqui que vem todo mês. Mas é o cafezinho, é a rifa que você assina do colega, né? O estacionamento, a caixinha que você dá, entendeu? Então o grande problema da educação financeira é isso, né? Todo mundo concorda com isso. Eu tenho um slide que eu passo nas minhas palestras, que é uma pedra imensa, uma montanha e algumas pedras pequenas. E aí eu sempre falo, a gente não tropeça nas pedras grandes, e sim nas pequenas. Exatamente. Porque as grandes você vê. Esses pequenos gastos realmente somados, especialmente cartão parcelado. Cartão parcelado, no chega a fatura, é tanta parcela, na hora de comprar,
10 de 100, 10 de 50, não sei, quando chega aquilo tudo, aí na inadimplência. Bom, gente, nós temos que... Está encerrando, né? Encerrando, Já professor, já acabou. Não, vamos marcar outra, vamos falar esse assunto, bom, tem né, muita Cassiano? coisa. Tá bom, é. Professor, o senhor tem aí uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, a nossa família POEF, o senhor aí, qual é a mensagem que quer deixar para nós? Se eu posso dizer como mensagem, gente, que eu aprendi como educador financeiro, que quando eu não era educador financeiro e quando eu era um pato financeiro, eu acho que a pessoa tem que doar um pouquinho. Eu aprendi isso, eu faço isso no meu coração. Pode dizer que é religioso, sei lá, não sei o quê, mas a minha vida também começou a mudar muito. Você está com a vida organizada, o metafísico, que pode dizer que deles aí, faz uma doação, entendeu? Então eu, particularmente, faço isso com muito carinho. Me sinto tão feliz quando eu mando aquele dinheiro para uma entidade que eu sei que precisa muito, que eu conheço, até estou fazendo parte dela agora, né? Então, você organizando a financeira, faça uma doaçãozinha para uma entidade, para alguém que precise, que isso faz muito bem para você e também para as pessoas. Né? Eu aprendi isso na minha vida, entendeu? Então, dizem que é metafísica de dinheiro, um monte de coisa lá, então, mas eu faço isso. Eu acho que inclusive eu falo sobre doação, né, para os pais, né, ensinar as crianças a doarem, né? Então, pegar uma criança, levar uma criança numa creche, isso pegar mesmo. Brinquedos, levar numa creche desde pequenininho. Muito bom. Aí a criança, ela vai olhar que o outro não tem aquilo que ela tem, ela começa a valorizar mais, não querer ter tanto. As crianças são nossas, as crianças de hoje, né, a maioria, elas recebem tantos brinquedos. Então, levar o seu filho numa creche, doar, ensinar desde pequenininho, eu acho que nós temos que ser mais solidários, realmente. E eu acho assim, doar também, eu acho conhecimento. Né? Doar conhecimento também, né, professor? Ok, só falou doar a parte, mas tem um conhecimento, pega esse conhecimento e gera valor com ele. Como? Colocando ele nas redes, informando, trocando ideias, valorizando, indo para as ONGs, né? Isso é importante. Cleito, quais são as tuas palavras finais? Palavras finais. Muito obrigado, Cassiano, pela sua excelente contribuição. Próximo programa a gente vai estar aqui com o Enoque Caló. Ótimo. Isso é importante. Falar sobre contribuir, os nossos educadores estão contribuindo com excelentes conteúdos de educação financeira. E, Odete, eu quero te agradecer, porque na última oportunidade, faltavam 4 estados para termos representantes. Sim. Agora, faltam 2, que Alagoas e Tocantins, aí educadores financeiros... Alagoas, por favor. Chama aí, Odete. Tocantins e Alagoas. Educadores financeiros de Tocantins e Alagoas, entre em contato conosco, vem fazer parte dessa família, vão compartilhar informação, gerar valor aí de educação financeira. E dar boas-vindas para o nosso educador financeiro Maurício, lá de Portugal, que representa a POEF agora. Bacana, é bom falar, nós temos representantes de Portugal, Bolívia, Angola e Moçambique. Nós temos 4, olha só que bacana. Então é isso, está só crescendo. O nosso intuito aqui realmente é trazer informação. Você comenta, vai ficar gravado esse programa, essa live aqui para o Instagram, esse programa vai ficar gravado no canal do YouTube e também no portal do Diário de Suzano. Entra lá, qualquer pedido de informação, se quiser solicitar informação, se quiser contribuir com alguma informação bacana também, fale com a gente. Bom, é isso aí, estamos encerrando. Obrigada, professor Cassiano, por atender a gente. Muito obrigada, gentilmente. Eu agradeço. Cleito, um parceiraço aí, estamos juntos nessa missão, né? Aliás, todos aqui, um parceiraço. Fala pro Fernando voltar lá no Ceará. Fernando, que está no Ceará, vem para São Paulo, vamos participar no próximo programa. Gostoso lá, né? Vem para cá. Obrigada aí, a Gilmara participou, Mauro Vaz, o Fernando, professor Wilson. João Garrido, eu não consigo falar todo mundo aqui. O Enoque está com a gente, muita gente aqui está com a gente. Obrigada por vocês, a Camila também Moraes. Obrigada, gente. Bom, até o próximo programa, né? Falamos sério sobre suas finanças e a gente conta com vocês aí nos comentários. Obrigada, até o próximo programa aí. Tchau, tchau.